Olá, a Estação Cultura está no ar. No programa de hoje, tu fica sabendo de algumas dicas para esse final de ano e também para o mês de janeiro. Tem ainda uma reportagem sobre a nova exposição da Galeria Mascate. E hoje a gente encerra a nossa retrospectiva 2015 na área da cultura com artes visuais. E para falar sobre como foi o ano de 2015 nas artes visuais, nós convidamos os jornalistas Leonel Mitman e Paula Ramos, que também é professora do Instituto de Artes da UGSOL. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à Estação Cultura. Momento de fazer um balanço de 2015, Paula. E como é que foi esse ano para as artes visuais? Eu acho que foi um ano que, apesar da crise, que nós tivemos algumas, né? Eu acho que foi um ano interessante, com exposições interessantes, projetos interessantes e, principalmente, assim, iniciativas que apontam novas possibilidades para a área de artes visuais, que é uma área que, tradicionalmente, ela tem, assim, altos e baixos, né? E nos últimos tempos, mais baixos do que altos, digamos assim, em vista justamente de uma certa crise que me parece que a gente está passando em termos, assim, de instituições, né? Leonel, e para ti, como é que tu viu, assim, esse ano? Eu acredito que foi um ano muito intenso nas artes visuais, foi um ano de Bienal, muitas mostras em espaços institucionais e até mesmo vem crescendo em Porto Alegre cada vez mais espaços que não são institucionais e estão agregando estudantes, novos artistas, outro tipo de público mais jovem, e isso vem crescendo e movimentando bastante esse circuito na cidade. Pois é, falando em exposições, aí, antes da gente falar da Bienal, que foi essa mega exposição que aconteceu aí em Porto Alegre, vamos pensar assim, em alguns destaques que vocês perceberam, né, nas artes visuais em exposições. Olha, eu diria que nós tivemos algumas individuais bem importantes, que foram impactantes, né? Abrão Palatinic, por exemplo, né, na Fundação Iberê Camargo, a exposição do Abrão Palatinic foi incrível, uma museografia interessante, as obras assim apresentadas com respeito, com o espaço merecido, uma exposição que dava gosto de visitar, né? Porque eu acho que essa é uma questão importante, assim, Niltinho. Uma exposição, ela não é apenas levar obras para um espaço, é saber expor essas obras, respeitando, inclusive, a poética do artista e a obra que está sendo exposta. Então, essa exposição, eu diria que é um destaque bem positivo do ano. Outra exposição que foi realmente marcante, a exposição da Elida Tessler, na Galeria Bolsa de Arte, eu acho que foi realmente super bacana, né? E além eu destacaria uma atuação importante, que é a exposição da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, junto à reitoria da URGS, que é um espaço que está sendo conquistado, um espaço dentro de um ambiente acadêmico e que apresenta uma produção riquíssima, preservada, junto ao Instituto de Artes, que a maioria das pessoas não tem conhecimento, é um acervo de 1.485 obras, e parcela significativa continua em exposição no antigo Salão de Festas da Reitoria. Eu acho que é um destaque importante de uma produção assim que o Rio Grande do Sul tem e que está, né, meio escondida, digamos assim, dentro do Instituto de Artes. Leonel. Eu gostei da exposição no Margues do Alessandro Del Pero, o italiano que eles trouxeram para cá. Achei muito boa também a exposição Future Perfect, que trouxe arte contemporânea alemã aqui para o Memorial, em parceria com o Instituto Goethe. Achei uma exposição muito boa. A Reinvenção da Pintura, do Abraham Palatinic, foi uma exposição incrível. No Santander Cultural, o Plano de Observação, do José Damasceno, que é um artista nosso que é muito falado no exterior. E também dentro do RS Contemporânea, o projeto contemporâneo, um projeto do Santander Cultural, a exposição da Dupla IO, Aporia. Achei uma exposição muito boa também. Leonel, você falou desses novos espaços aí que abrem perspectivas para um outro público, né? Por onde é que tu circulou aí? Então, o Acervo Independente é um lugar recente, eles trabalham com um coworking, é um coletivo, e é um lugar que está trazendo aí artistas, tem uma relação com novos artistas, com estudantes, e é um espaço que não é institucional, né? Então, é outra relação do público com a obra de arte, aproxima muito também o público jovem, porque eles fazem também não só exposições, mas festas, exposições que
também são festas. Então, é uma outra forma de aproximar a arte com o público, né? Porque não fica aquela coisa tão quadrada do museu, que dá também certo medo, né? Então, é uma outra relação que é muito interessante. E o Vila Flores, né? Eu acho que o Vila Flores também, dentro desse circuito alternativo, que além assim do visitante chegar ao Vila Flores, tu teres aquela quantidade de ateliês que funcionam lá, né? Que é super bacana, tu tens uma programação que é democrática, com eventos interessantes que acontecem nos finais de semana, que eu acho que o Vila Flores também foi uma surpresa, foi um espaço que se afirmou neste ano. E eu destacaria também como um ambiente desses alternativos, assim, bacanas. Mas a gente teve outros projetos alternativos também, né? Seria interessante, eu acho que é um destaque bacana o projeto Azulejo, Que de projeto arte é esse? impressa, né? Que é um trabalho desenvolvido pela Amanda Teixeira, pelo Pedro Cupertino, que é um trabalho super bacana de edição de trabalhos de artistas, de livros de artistas. Inclusive, foi um dos agraciados do Prêmio Açorianos deste ano, como um projeto assim alternativo. Eu também gostei bastante da ação dispositivo do Sandro K, que fez aquela apropriação de uma fonte no espaço público e encheu de bolinhas. Achei um trabalho muito interessante também. A Galeria Península trouxe uma exposição que se chamou Água Viva, em que tinha toda essa discussão sobre o caso do Cais do Porto, e dentro da galeria chovia, né? Então, eu achei uma exposição muito interessante e é uma galeria que está nova, né, no espaço, na cidade. Bom, a gente vai falar sobre Bienal no próximo bloco. Daqui a pouco, então, neste momento, nós vamos para um rápido intervalo e continuamos nossa conversa sobre artes visuais em 2015 no próximo bloco. Mas antes, você confere o som de Renato Borghetti, uma das atrações do Réveillon de Porto Alegre. As apresentações começam às 8 da noite, com o grupo show da Escola Imperadores do Samba e seguem até às 2 da manhã. E este ano, a festa vai ser na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, ao lado da pista de skate do Parque Marinha do Brasil. Também se apresentam a banda Chimarruts, a banda Vaneira e o DJ Claudinho Pereira. A gente já volta. O Estação Cultura está de volta com Leonel Mitman e Paula Ramos, falando sobre como foi o ano de 2015 para as artes visuais. Paula, foi um ano também de Bienal do Mercosul. Exatamente, aquele que é o principal evento de artes plásticas aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, super aguardado, né? E que, como todos nós sabemos, teve aqueles vários problemas decorrentes da crise econômica também, né? Olha, Niltinho, eu diria o seguinte, que para mim, assim, todos estávamos com uma enorme expectativa em torno dessa Bienal, até pela própria proposta curatorial de resgatar a questão da arte latino-americana. Então, quando nós vimos os nomes que viriam a Porto Alegre, me parece assim que todos ficaram bastante felizes, né, com os artistas que estariam representados, com as obras que viriam. E isso realmente foi um esforço enorme, apesar de todas as condições desfavoráveis, sobretudo econômicas. Agora, eu fiquei particularmente assim com uma sensação de, digamos assim, uma certa frustração, né? Porque ao mesmo tempo em que nós tivemos trabalhos incríveis aqui, eu vi o mundo, por exemplo, do Cícero Dias. Quando que nós teremos esse trabalho, que é um marco do modernismo brasileiro? Quando que nós teremos esse trabalho de novo em Porto Alegre? Será que teremos, né? Entretanto, ele estava exibido num corredor.
né? Então, eu fiquei triste assim de ver obras importantíssimas que não estavam assim exibidas de uma forma que me parece deveria ser assim a mais correta, em vista da importância dessas obras, da importância desses artistas, né? Houve aproximações entre obras também que me parece que eram desnecessárias, gratuitas e às vezes, né, eu assim como uma observadora que vai a uma exposição e que vê uma exposição não apenas, de novo, como obras no ambiente, mas como um discurso que está ali, eu fiquei um pouquinho frustrada, né? E não... Fico pensando também, aí, claro, o Leonel pode dar um depoimento acerca disso, como é que o público recebeu, já que o Leonel trabalhou, né, inclusive como mediador. Leonel, como é que foi para ti essa relação, né? A arte contemporânea ela ainda é muito complicada, assim, as pessoas ainda têm um certo receio de arte contemporânea. E tem essa questão também, as obras que mais fazem sucesso, em contradição a isso, são as obras participativas. É o que o público mais gosta, na minha percepção, né, é a interação com a obra. E teve uma questão muito polêmica também nessa Bienal, acho importante falar, que foi a Tropicália, que também é outra obra que provavelmente não voltará mais para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, e até por questão de uma lei, né, municipal, que os animais não podem ser expostos. É uma lei nossa e a obra vai continuar sendo exposta em outros lugares, mas aqui em Porto Alegre é possível. A obra do Hélio Oiticica estava ali na usina do gasômetro, tinha papagaios que começaram, né, dentro da exposição e tinha todo um esquema, né, de cuidado. Exatamente, tinham profissionais, os papagaios ficavam 6 horas, o público só podia interagir com a obra nesse período onde os veterinários estavam juntos e no final da mostra, nas últimas 2 semanas, tiraram os papagaios por causa da lei federal, da lei municipal. Gera um discurso, porque tem a questão dos direitos animais, eu acho que isso é uma tendência de se pensar que os artistas e os curadores pensem sobre isso, como fica a questão, obras que envolvem animais, como é que fica essa questão, mas numa obra como a Tropicália, quando ela foi isolada, depois tiraram os animais, eu acho que Gaudêncio fez o correto, porque a obra ela perde intenção, né? O artista é um artista já falecido, né? E que você tira a intenção artística da obra quando tira uma parte dela e a obra perde a sua potência. Uhum. Vamos falar agora de instituições, Paula, como é que você viu aí? Foi um ano, a gente já falou um pouquinho sobre isso, um ano de crise, né? Niltinho, assim, nós temos instituições que, apesar disso tudo, elas conseguem fazer um trabalho que deve ser, penso eu, louvado, né? Uma das que eu chamaria atenção é a Fundação Vera Chaves Barcelos, que além de todo o projeto assim, de exposições sempre de altíssima qualidade, com catálogo, ainda tem um programa educativo seríssimo que envolve professores e estudantes da região metropolitana de Porto Alegre, e que esse tipo de atuação geralmente tem pouca visibilidade, mas é fundamental porque tu estás formando público e formando o professor que vai trabalhar as questões de arte contemporânea em sala de aula. Então, eu acho que é uma instituição assim que ela deve ser, sabe, sempre trazida, lembrada, valorizada pelo trabalho sério e catequético, até eu diria, em termos de arte contemporânea. Agora, em termos de instituições, este ano a gente viu algo que deve, penso eu, se acirrar, que é essa crise econômica que nós estamos vivendo e que afetou, por exemplo, as principais instituições públicas aqui no Rio Grande do Sul. Falar de Porto Alegre, né, o MAC, por exemplo, e o Margues, que trabalharam com orçamentos assim quase que inexistentes, né? Então, isso dificulta quando tu tens uma instituição que não tem, por exemplo, condições, muitas vezes até de fazer pintura, manutenção da sala, troca de lâmpadas. Nós estamos vivendo assim um período meio tenso em relação a isso. Eu fico bastante preocupada. Leonel, vamos falar também de tendências. O que Entrando nessa questão das instituições, eu acredito muito assim também nesses espaços, de novo, não institucionais, no crescimento deles. Por exemplo, o Acervo Independente, ele tem uma feira que chama Feira Me Gusta, de arte, moda e música também, e que se apropria de espaços públicos. Eles começaram numa rua, foram para o Largo de Patur e a última foi nos Arcos da Borges. Então, há um crescimento cada vez maior desses espaços não institucionais, né? E eu acho muito difícil falar em arte contemporânea, em movimentos, porque a gente precisa deixar que a história passe para que ela nos fale o que vai surgir
de nomes, né? Falar em movimentos é complicado. Mas, assim, falando em tendências, eu acho que a arte urbana é muito forte, cada vez mais. Não o grafite, porque o grafite também ele já está completamente... Também é um crescimento, mas está completamente institucionalizado já o grafite. Mas o picho mesmo, né? A arte como crime. E também eu acho que está surgindo, é muito recente isso, e tem uma artista gaúcha, Julia Franz, que está começando a falar sobre isso. E na América Latina isso é um pouco mais, em outros lugares da América Latina, isso é um pouco mais forte, mas muito recente ainda, que é o pós-pornô. Que é um movimento que é de uma nova apropriação dessa linguagem pornográfica e se apropriar disso de uma outra forma que não seja esse discurso industrializado, machista, do patriarcado, um patriarcado, né? Eu acho que também é uma tendência aí muito forte. Vamos falar de 2016, Paula. Assim, o que você vê que está programado aí que vai ser bacana? Olha, as instituições, me parece, assim, também por essas questões econômicas, novamente, quer dizer, tem muitas instituições que têm projetos, né, mas que, por exemplo, eu estava comentando antes aqui no intervalo com o Leonel, né, há um projeto de uma exposição, trazer uma exposição a Porto Alegre de gravuras do Dürer, né, para o Margues. E em conversas com o Paulo Amaral, o diretor do Margues há um tempo atrás, ele comentando assim, da importância que seria esse projeto, trazer uma exposição internacional de um artista de referência, mas ao mesmo tempo a dificuldade, né, de captação. Então, o que a gente sabe é que tem alguns projetos que estão andando, devem ou não acontecer, né? Nós temos ano que vem, por exemplo, exposições importantes, assim, algumas que a gente já sabe, a continuação da exposição do acervo da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, que ele vai ser exposto em módulos, que eu acho que é uma iniciativa muito importante para a visibilidade. Nós temos algumas artistas fazendo 80 anos ano que vem e teremos exposições antológicas, né? A Zorávia Betiol, por exemplo, a Clara Pechansky, que vão fazer exposições. Enfim, tem coisas que vão acontecer. Claro, tem as instituições fazendo projetos, a Fundação Icarta, que sempre tem uma programação interessante também, né? Leonel, o que tu mapeou? A Fundação Vera Chaves Barcelos, Chaves, com um artista que ele ainda tem uma obra falecido e ainda obra desconhecida, que é o Silvio Pinto. Ele é carioca. Tem algumas exposições que estão em cartaz, e elas entram ainda então em 2016, que é no Memorial Václav Havel, na Metamorfose da Europa, e também no Memorial Meu Coração de Polaco Voltou. São exposições que elas continuam em cartaz para 2016. No Margues, a Sua Sandis, do Juarez Machado. Também no Margues, Olhar Feminino e Pinturas do Acervo. E na Fundação Iberê Camargo, filmes e vídeos de artistas também continuam em cartaz para 2016. Leonel, Paula, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada, Niltinho. Obrigado. Bem, nós terminamos hoje a nossa série de debates sobre o ano de 2015 nas diferentes áreas da cultura. E a Galeria Mascate encerra a programação de 2015 com a mostra Fora de Casa, que apresenta um cruzamento entre arte e arquitetura. O artista carioca Marcos Fernandes foi desafiado por 9 arquitetos. Confira. A exposição Fora da Casa, que apresenta uma associação de arquitetura e arte, traz trabalhos do artista carioca Marcos Fernandes com a intervenção de 10 arquitetos. Eu me aproprio da geometria, sou um designer de formação e eu exploro bastante nessa fase do meu trabalho a caneta esferográfica, que é uma coisa que costuma despertar a atenção das pessoas porque tem muito trabalho produzido de bic, né, de caneta esferográfica, e que demanda bastante trabalho e também cuidado por causa da tinta, que não pode deixar borrar, né? Marcos, como é que funciona esse diálogo do artista pelo olhar dos outros? Que tipo de matéria-prima forneceu para esses arquitetos? Bom, eles utilizaram as obras que eu produzo, são basicamente desenhos, e alguns eu trouxe do Rio, quando eu vim para Porto Alegre,
A proposta é eles interagirem com desenhos que eu produzi em momentos diferentes, principalmente no ano passado e agora em 2015. Que elas têm tudo a ver, né? Tem uma linguagem comum, pode haver uma linguagem comum entre elas. E por existir essa similaridade é que a gente fez essa proposta de incorporar, na verdade, a arte e a arquitetura, porque uma vive em função da outra também, né? A arquitetura se apropria da arte, a arte também se apropria da arquitetura em termos de espaço para poder fazer ela aparecer, que é o caso, inclusive, do painel que eu produzi aqui embaixo, utilizando uma parede da casa para mostrar a arte inserida no contexto da casa. Para ser bem sincero, estou me descobrindo ainda na arte. Eu acho que eu tenho um longo caminho a percorrer e estou na estrada. Eu pretendo fazer muita coisa, mas essa ideia de interagir com a arquitetura e com espaços urbanos, com até a própria casa da gente, né, me atrai muito, porque a arte precisa de uma vitrine para ela aparecer. E nada melhor do que a cidade e a casa das pessoas para mostrar, não só o museu, sabe, a galeria, isso sair um pouco, acho que a proposta é um pouco no sentido de fora da casa, que isso esteja disponível também em outros espaços para que as pessoas possam apreciar. As pessoas fizeram propostas que eu não imaginava, inclusive música. Tem uma obra que a intervenção foi pensada a partir de uma música que a pessoa escuta e admira a obra, ouvindo a música. Então foi bem variado e me surpreendeu. Fiquei bem satisfeito com o resultado. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã você confere uma edição especial com o músico Thiago Ramil, que lançou seu primeiro CD em 2015. Ele faz um balanço do ano e apresenta algumas canções do disco Leve Embora. E no primeiro Estação Cultura de 2016, na sexta-feira, tem a cantora e compositora Carmen Corrêa. Ela apresenta músicas inéditas do seu primeiro disco, que será lançado no primeiro semestre do ano que vem. E a gente confere agora o som do violonista Yamandu Costa. O músico faz show no Estúdio Clio, aqui em Porto Alegre, nos dias 20 e 21 de janeiro. Tchau e até a próxima edição. Thank you.